Muito bem, gente. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante que pode fazer toda a diferença na sua vida e te trazer clareza e te tirar de um buraco, a distração. No último vídeo, nós falamos aqui sobre o que é distração. Distração é tudo aquilo que desvia a atenção daquilo que é mais importante para nós. E o que é mais importante para nós? Servir a Deus, a família e os nossos projetos pessoais. Então, nós, para sermos plenos e realizados, quem não quer ser bem-sucedido espiritualmente, ter uma cabeça boa, ter uma família maravilhosa, mesmo com todos os problemas, não estou falando de ter uma família perfeita, porque não existe. Mas eu estou falando de você servir a Deus como prioridade, ter uma família em que você vai ter ali a harmonia, sabedoria, direcionamento e ajuda de Deus para conduzi-los e levá-los ao aperfeiçoamento pleno, de forma que você diga, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Mas para isso você precisa de esforço, de foco na sua família, de atenção na sua família. E investir tempo para Deus, para a família, para que você tenha resultado. Tudo aquilo que nós colocamos a atenção, nós temos resultado. Simples assim. Quanto tempo a gente não perde com coisas aleatórias, como eu falei lá no outro vídeo? Assista o outro vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou nos cards, por aqui na tela. Você clica aí e assiste a outra aula. Quanto tempo a gente não perde com coisa aleatória? Às vezes a gente diz até que não tem tempo. Essa desculpa de dizer que não tem tempo ou que está cansado demais é porque você está literalmente gastando seu tempo, gastando sua energia em coisas que não vai te trazer resultado. Aliás, tudo em que a gente empregar tempo, energia e foco vai nos trazer resultados. Sim, eu corrijo, porque o resultado vai ser positivo ou o resultado vai ser destrutivo. Uma dessas duas coisas você está tendo resultado. E o resultado que você talvez está tendo é resultado ruim. Você está sempre cansado, está sempre confuso, está sempre estressado ou estressada, né? Cheia de conflito, não é? Com necessidades emocionais crônicas. Então, esse é o resultado do tempo do tempo e da energia e do foco que você tem mal direcionado para as coisas que está desviando a tua atenção daquilo que é mais importante. A primeira consequência da distração é a perca de tempo. Como é que vai os teus projetos pessoais? Quanto tempo você tem dedicado para teus projetos pessoais para que eles deem certo? Você está só em mente, está só sonhando aí que quer abrir um negócio, por exemplo. Quanto tempo você tem se dedicado para saber como é que funciona isso? Para ver vídeos? Ao invés de estar vendo um monte de porcaria, olha, eu ainda estou batalhando contra isso, eu tenho que ser sincero, certo? Eu tenho que ser sincero. Estou batalhando contra isso, de só acessar as redes sociais e ir atrás de coisas e informações ou conteúdos que tenham a ver com meus propósitos pessoais. É óbvio que tem aquele momento do lixo. O que é o momento do lixo? Você pode fazer isso. É aquele momento, no sábado à tarde, por exemplo, eu tiro ali uma hora e meia, só para ver aqueles vídeos de brincadeiras, vídeos engraçados, faz parte. Eu não estou radicalizando aqui não, a não ser que seu caso seja muito sério, aí você tem que ser radical mesmo, sabe? Você tem que passar a foice mesmo, cara, para que a sua vida mude, porque tem situações que a gente precisa ser radical. Nossa mente precisa de entretenimento. Quanto tempo as pessoas não perdem numa série de Netflix? Eu tenho Netflix. Eu assisto filme do Netflix. Agora, uma coisa que eu não assisto, isso é meu, eu não quero porque isso me prende, eu não assisto nenhum tipo de série no Netflix, né? Bom, tem algumas séries de documentários que me interessam, documentários históricos, documentários que eu entenda que vai agregar valor, mas essas porcaria de série de filmes, de série de coisas, eu não assisto. Assisto filmes, e às vezes filmes parcelados em 2, 3 vezes. Assisto 40 minutos hoje, mais 40 depois, e assim vai. Por quê?
Eu quero vencer, eu tenho um propósito, eu tenho toda uma estrutura de um projeto que Deus colocou no meu coração. Agora nós estamos com o projeto o Café Amargo com os Homens, e eu preciso dedicar tempo para estruturar isso, para gerar conteúdo, para trabalhar com os homens do Café Amargo. Inclusive é um trabalho extraordinário que ajuda o homem a resgatar a sua identidade. Segue a gente nas redes sociais que você vai ficar sabendo como é esse projeto maravilhoso, certo? Para homens que se prezam, é maravilhoso. Então eu preciso de tempo para me dedicar, porque senão o projeto não vai, senão o projeto não anda. Você precisa dedicar tempo àquilo que você deseja, porque não vai acontecer do nada. Você acha que Deus vai fazer tudo? Deus não vai fazer tudo. Deus vai te dar direcionamento. Deus vai mandar recursos para você. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, entendeu? Vai dizer como fazer, aonde fazer. Vai te dar todas as estratégias, toda a visão. Só que para você ter isso, você precisa focar naquilo. E muitas coisas estão tirando o teu foco dos teus propósitos, dos teus negócios. Eu tenho vontade de botar uma esmalteria, um salão. O que você está fazendo? O que você está fazendo para buscar informação para isso? Os teus planos estão ficando para trás só na mente. Está ficando só na cabeça. Então, as distrações trazem como consequência perda de tempo. Você está perdendo tempo nos seus negócios. Não é? E para Deus, não é? Eu estou falando aqui sobre as 3 coisas mais importantes que a distração ela nos tira de foco. Primeira coisa, para Deus. Quanto tempo você tem se dedicado para Deus? Conforme o Senhor Jesus disse o seguinte, antes dessas outras 2 coisas, da família e projetos pessoais, o profissional, seja ele qual for o seu, primeiro vem Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está querendo nos dizer? Queridos, se você, assim que acorda, já pega o aparelho celular, já vai conferir as notificações do WhatsApp, já dá uma olhada no Instagram, já liga a TV, já vai ver notícia ruim, o que você acha, quais as informações que sua mente está recebendo? Notícia ruim, tá? Influências negativas. Sua mente vai mandar uma informação para seu corpo e para sua alma. Já nas primeiras horas do dia, que é a hora que a gente está se acordando, a mente ainda está se recobrando, ainda está se reiterando a realidade de acordar ali do dia, você está se preparando para ter um dia ruim. O salmista Davi disse, de madrugada te busquei, de manhã eu te busco em seus salmos, ele disse. Então, as primeiras horas do dia você tem que se dedicar a um devocional. Devocional não é ler um versículo ali na carreira. Mas eu acordo cedo, eu tenho que ir trabalhar, 6 horas eu tenho que sair. Acorda às 5. Acorda às 5. Mas eu não consigo. Consegue sim. A sua mente, que é pequena, é uma crença limitante. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre crença limitante aqui. Porque o que tem de pessoas com a mente pequena, com a mente limitada, a nossa mente ela se adapta a todo tipo de circunstância em que nós educamos ela. Simples assim. Se você educar a sua mente, se você se reeducar seus comportamentos, seus hábitos, sua vida vai melhorar. Sua vida vai melhorar, mas você dorme tarde, perdendo tempo com rede social. Faz um desafio agora aí. Entra no teu Instagram. Olha lá o tempo de tela que tem lá. Olha lá o tempo que você tem gastado no Instagram. E esse tempo aí que tá, esse tempo de tela no Instagram aí. Olha aí, esse tempo de tela que você tem gasto, se você tem gasto lendo a palavra, buscando o conhecimento de Deus, o quanto você já não estava evoluído. Você estava bem na frente. Às vezes as coisas acontecem debaixo dos nossos narizes. Como pai, como mãe, como chefe de família, a gente não está vendo. Você não está vendo que seu filho está sendo influenciado por terceiro. Você não está vendo que seu filho está indo para um outro caminho porque você está distraído. Você está distraído, meu filho. Você está distraído. Provérbio de Salomão está escrito o seguinte... O filho, o rapaz entregue a si mesmo é a perdição, é a tristeza da sua mãe. O que é entregue a si mesmo? Até o filho está dentro de casa, não interessa se ele tem
12, 13, 14, 18, 20, 30, 40 anos, eu estou colocando um extremo aqui, até ele estar dentro da sua casa, ele está debaixo da sua tutela, ele está debaixo da sua direção. E ele tem que seguir as regras. E ele tem que andar no caminho que você anda. Era sempre esse o conselho, era sempre essa orientação que Deus dava para seus servos quando iam assumir o lugar de seus pais. Anda no caminho do teu pai. Era assim que Deus se referia. Tem demônio, levanta, tem cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus hoje te ordena, e tem cuidado e anda no caminho dos teus pais. Sempre que Deus ia levantar alguém para fazer uma obra, ele lembrava a pessoa que o pai dele foi bem sucedido porque andou nos caminhos de Deus. Então, o rapaz entregue a si mesmo e a tristeza da sua mãe, porque às vezes muitas mães, que é a que mais ficam em casa, para cuidar, tratar, assistir, educar os filhos. O pai também tem um papel importante nisso, porque o pai é a figura masculina de referência que esse filho vai ter. Mas pelo pai estar distraído, às vezes com excesso de trabalho, porque ele acha que só assistência material, né, de mantimento, provisão, quais são as responsabilidades do homem? Prover, proteger e educar. Prover, às vezes a gente só quer prover. Acha que casa, comida, roupa lavada é o suficiente para o colégio? Do colégio para esse garoto? Mas o que está faltando aí, filho? Está faltando a sua proteção e a educação. Está faltando a essência do homem sobre a vida desse moleque. E você não está percebendo isso, porque você está distraído só com as preocupações cotidianas, rotineiras, para dar assistente. E às vezes a gente delega toda essa responsabilidade para a mulher. A mulher tem um papel fundamental, obviamente, mas o homem é que chega ali para determinar, é que vai fazer a diferença. É a palavra da autoridade, é a referência, é o sacerdote, é a autoridade de Deus. A autoridade nada tem a ver com ignorância. A autoridade tem a ver com alguém te respeitar por aquilo que você é. Porque também não adianta tu ser um homem que dá mau exemplo para teu filho, porque ele vai jogar isso na tua cara. Ah, você tem que fazer isso aqui, porque você está na minha casa, teu filho vai olhar para você e vai dizer, e o senhor faz? É, filho. E você faz? Se ele não disser, mas ele está vendo o exemplo que você não faz. Então, a autoridade é alguém digna de respeito, digna de você influenciar pelo caráter e pelo comportamento e pela vida exemplar que aquele homem tem. Se você tiver vida exemplar, se você for uma pessoa digna, que teu filho se inspire em você, foi sempre isso que eu procurei primar na minha vida. Deixei de fazer muita porcaria, deixei de escorregar em muita coisa, porque eu lembrava dos meus filhos, eu não posso fazer isso porque isso vai comprometer meus filhos. Isso vai comprometer a educação, a construção do caráter dele. Eu deixei de fazer muita coisa. Não me distraí por causa disso, porque eu tinha o quê? Um foco na família. Deixei de fazer muita porcaria, não é? No casamento, mesmo sendo tentado, mesmo vindo as distrações. Porque em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, eu botei uma colinha aqui porque eu não tenho uma mente mirabolante mais. Diz que a mulher vendo o fruto, olha a distração. O problema da distração é que ele atrai. A distração, ela atrai. A distração enche os olhos, te dá prazer, mas te desvia daquilo que é mais importante do que o prazer momentâneo da distração. A distração traz uma dopamina instantânea, absurda. Mas, depois que passa o prazer da distração, você está ferrado. As consequências, às vezes, é para o resto da vida. E diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 6, e viu a mulher que o fruto era bom e agradável, agradável aos olhos e bom para comer. Fruto desejável. A distração é desejável, traz prazer, filho. Você está entendendo? Você que é homem, macho, presta atenção. Essa porcaria está acabando com a tua vida. Essa distração está acabando com a tua vida. Cuidado com a distração. Está acabando com a sua vida. E não é só a sua vida, não. A vida da tua mulher, a vida dos teus filhos. Porque o diabo, para ter legalidade na tua casa, ele entra primeiro por você.
que é o sacerdote, que é a porta de entrada na sua casa. Lá no Café Amargo a gente fala muito sobre isso aí. E é isso que está acontecendo. A distração, ela é pior do que o pecado. E o diabo faz com que a gente perca essa noção, porque a distração é o que te leva ao erro. Você se distrai. Eu falei no outro vídeo, vou repetir de novo aqui. Você tem coragem de pilotar ou dirigir um carro, pilotar uma motocicleta, dirigir um carro a 140 km por hora numa autovia, digitando o celular? Tem maluco que faz isso por aí. Mas 140 km por hora, e logo em seguida vai ter uma curva fechada. Você tem coragem de fazer isso aí? A probabilidade de uma tragédia para trazer consequência ou até morte é grande. Essa é o objetivo da distração. É fazer com que você ande em alta velocidade. É como se você estivesse numa via de alta velocidade em 140 km por hora, digitando no celular. A probabilidade de acontecer uma tragédia é grande. Isso é o que acontece com as pessoas distraídas. Isso é o que acontece com uma pessoa quando tira o foco da família. Então a distração, ela tem um poder destrutivo. A distração, na verdade, é o caminho que te leva ao erro. Se você prestar atenção no pecado, você não vai perceber a distração. Mas se você perceber a distração, você vai evitar muita porcaria, muita bobagem, muita besteira na tua vida. É a distração. Aprenda uma coisa aqui. É a distração que te leva ao erro. É a distração que te leva a tomar decisões e caminhos errados. É a distração que traz consequências trágicas e irreversíveis, porque a distração é o caminho que te leva ao erro. É a distração que te leva ao caminho do pecado. Antes do pecado vem a distração. Distração que está acabando com você. É a distração no entretenimento. É a distração na rede social. É a distração com mulheres. Pense, as mulheres, elas são mais difíceis. Você sabia? Já é provado cientificamente que as mulheres são mais difíceis de se distrair, porque a mulher é mais intensa. A mulher é mais analítica. Ela avalia mais. Por exemplo, um homem, ele é mais atraído por um corpo feminino, porque o homem ele é atraído pelo que vê, pela beleza, pela anatomia física. Diz a Bíblia em 2 Samuel 11, 1 e 2, que era a primavera. Ora, presta atenção nisso aqui. Filho, presta atenção. Não sai desse vídeo. Presta atenção nisso aqui. Em 11, 1 e 2, confere aí na palavra de Deus, que era, na época de primavera, era a tradição dos reis saírem para a guerra. Olha, saírem para a guerra para lutar. E Davi enviou Urias, seu general, para lutar nas guerras e conquistar algumas cidades. Mas Davi ficou no palácio e levantou-se de manhã e começou a caminhar no sótão, no corredor do palácio, e de repente quem foi que ele viu? Betseba. Perguntou: quem é esta mulher? Você já conhece a história e sabe onde é que vai dar essa porcaria. Você já sabe, você sabe aonde. O que eu amo na Bíblia é que a Bíblia faz questão de mostrar tudo. Mostra tudo, mostra os podres. Por quê? É justamente para a gente se orientar. Davi estava distraído. Ao invés de ter. A Bíblia diz que os reis saíam para a guerra, para batalhar por um objetivo. E o que Davi fez? Ficou no palácio, com a mente disponível, sem estar comprometido com o seu objetivo, que era estar junto com seus soldados e seu exército, guerreando. O que aconteceu? O sagaz do atrevido do adversário disse: eu vou pegá-lo com uma distração. E justamente Betseba. E vocês sabem como terminou a história. Incrível como Deus ele é tremendo. Se deitou com a mulher e ainda cometeu um homicídio, mandando que o seu principal general fosse para a frente de batalha para ser morto, para ser encoberto o seu pecado. Gente, um buraco, um abismo chama outro abismo. Evite as distrações. Evite as distrações, porque ela pode estar acabando com a sua vida espiritual, pode estar acabando com a sua família.
O interessante é que Davi sofreu uma série de consequências por causa disso. Na família, na vida foi perseguido, e presta atenção. A distração pode te levar ao erro, ao pecado, e uma série de problemas, uma série de precedentes. Até pessoas que são inocentes vai ser também atingida. Teu casamento vai ser atingido. Teus filhos vai mudar o comportamento por causa do teu erro. Vai mudar o teu comportamento. O comportamento. O próprio Davi foi perseguido pelo próprio filho. Teve que fugir. Teve que se esconder para não ter um confronto direto com o filho. É óbvio que ele não estava fugindo do filho porque estava com medo de ser morto. Muito pelo contrário, ele não queria era matar o filho, porque ele tinha condições para isso, mas ele fugiu. Ele teve que fugir. Por causa de quê? Da consequência do pecado. Então pensa muito, macho. Pensa muito, homem. O homem é pelo que vê. A mulher é mais difícil porque a mulher, para ser atraída por uma distração masculina, o homem tem que ter algo muito mais além do que uma beleza externa, estereótipo. Não é isso que atrai a mulher. É fundamental para ela. Ela até admira um homem bonito. Mas para a mulher ser atraída por uma distração masculina, o homem tem que ter algo muito, uma essência que vá muito mais além, que mexa mais profundamente com ela. Por isso que o homem é bem mais fácil de ser fisgado por esse anzol que o inimigo usa da falta de atenção, da distração. No próximo vídeo, nós estaremos falando aqui sobre o entretenimento e sobre o dinheiro que faz com que nós venhamos nos distrair. Até o próximo vídeo, querendo Deus, até o nosso próximo encontro. Beijo no coração e a paz do Senhor Jesus.